Fala, microlindos, tudo bem? Meu nome é Rafaela e bem-vindos ao meu canal. Esse canal é voltado à microbiologia, então eu falo um pouco sobre as bactérias que estão bombando por aí. Hoje nós vamos continuar nossa série sobre bacilos gram-negativos aqui no canal. Então eu postei essa foto que vai aparecer aqui em algum lugar e eu pedi pra vocês lá no Twitter me mandar algumas perguntinhas, algumas dúvidas que vocês tinham pra que eu respondesse aqui em vídeo pra vocês. Então solta a vinheta que depois eu vou começar respondendo. A nossa primeira pergunta é da @GretchenCantora. A moça da loja de construções me vendeu uma tampa para a privada que dizia que era antimicrobiana. Será que essa tampa mata gram-negativo? Então, querida, primeiro que assim, a bunda de ninguém é estéril. Então, a primeira vez que você for usar essa privada, ela já vai estar contaminada por bactérias. Então, assim, esse papo foi total de vendedor, mas relaxa que você não é o primeiro trouxa a cair nele. Muitas vezes as pessoas acham que porque elas são limpas, então comprar uma tampa de privada antimicrobiana vai resolver seus problemas, mas na real não vai. E só lembrando que alguma coisa que é antimicrobiana é uma coisa sintética ou natural que tem por objetivo eliminar ou destruir o micro-organismo, que a sua tampa não vai fazer, infelizmente. Então, a próxima pergunta é do @BrunoMars. Um beijo pra ele, que ele é meu fã, que a gente sempre conversa. Ele falou assim: @topíssima, sou muito fã do seu trabalho, inclusive. E gostaria de saber se as duas bactérias causam o mesmo tipo de doença. Então, Bruno, como a gente tá falando sobre duas bactérias e elas são diferentes, normalmente elas vão causar o mesmo tipo. Sendo que assim, a Campylobacter, ela vai causar gastroenterite e a Helicobacter ela vai causar gastrite, úlceras gástricas e duodenal, tá bom? A próxima pergunta é da @Gabriela Pugliese. Topíssima, se eu pegar Helicobacter pylori, eu consigo emagrecer mais? Mais? Pelo amor de Deus. Eu vi essa notícia e gostaria de saber se procede. Aí vamos ver a notícia, né? A notícia do Globo tá falando assim: bactéria vilã do estômago pode ser benéfica contra a obesidade. Helicobacter pylori está em metade da população mundial. Vou ter até uma fotinho bonitinha, vocês estão vendo? Gabriela, seguinte. Essa bactéria Helicobacter é uma importante bactéria gram-negativa que a gente conhece. Ela é urease positiva, ela tem um formato helicoidal. É uma bactéria muito legal. E 50% da população, ela pode ser contaminada, já infectada, porém assintomática para essa bactéria. E o que acontece? Nós temos na nossa mucosa gástrica uma produção de um hormônio chamado grelina. A grelina ela é um peptídeo. E o que esse peptídeo faz? Antes de você se alimentar, ela vai estar em níveis plasmáticos aumentados, ou seja, você vai ter fome. E aí depois que você come, ela vai diminuir. Por quê? Porque você já vai estar saciado. Então é assim que acontece a regulação da fome e da saciedade, pelas peptídeos chamadas grelina. Já o Helicobacter, o que vai acontecer? Quando ele infecta a mucosa gástrica, ele vai causar um problema na parede. Então, onde as células que vão produzir esse peptídeo vão estar menores, porque vai ter uma lesão e tudo mais. O que vai acontecer? Com isso, vai ter uma diminuição do peptídeo grelina. E com essa diminuição, você vai sentir menos fome. Mas, entretanto, contudo, todavia, para que isso aconteça, você tem que se contaminar com o Helicobacter pylori. Como isso acontece? Através oral fecal, ou seja, quando você come o cocôzinho do amiguinho, ou quando você come alimentos contaminados por fezes. Então, eu indico você se contaminar? Não. Mas, se você quiser, fica à vontade, a gente não tá aqui pra te julgar, tá? E, além disso, eu trouxe alguns dados legais para vocês conseguirem entender mais daquilo que eu tô falando. Então, o primeiro que vai aparecer é um gráfico. E esse gráfico ele vai estar falando sobre o número de células que produzem grelina, comparando uma pessoa positiva para H. pylori e uma pessoa negativa para H. pylori. E o próximo gráfico, ele vai falar sobre os níveis plasmáticos da grelina, para uma pessoa também negativa para H. pylori e positiva para H. pylori. E aí a gente consegue essa comparação da pessoa que ela está contaminada por H. pylori, que tem uma diminuição da grelina e uma diminuição então dessa fome, e também da pessoa que ela não tem H. pylori, que ela tem essa regulação da fome, da saciedade completamente normais.
A próxima pergunta é do @telbecker8. Topíssima, depois que eu saí da fazenda, eu tive gastrite nervosa. Como eu confirmo se foi por Helicobacter pylori? Primeiro você tem que ver se você está passando por um quadro de estresse muito grande e associar isso à endoscopia. Porque quando a gente passa por um momento de estresse muito grande, o nosso organismo produz mais HCl, o que vai diminuir o pH do estômago ainda mais e pode causar essa gastrite nervosa. Então não necessariamente aquilo que essa gastrite tem a ver com Helicobacter. Ou seja, vamos maneirar um pouquinho aí nesse estresse e seguir o baile, tá bom? Então vamos para a próxima pergunta, que é da @Pablo Vittar. Beijo, Pablo, minha amiga, inclusive. Miga, vi que o participante do Masterchef foi eliminado por causa de um ceviche de frango com campilo. Explica esse babado. Vamos ver a notícia, né, que ela mandou pra gente. É a notícia do O Popular e tá falando assim: participante do Masterchef é eliminado após preparar receita perigosa. Jurado se recusa a comer o prato, alegando que pode causar graves intoxicações alimentares. Então, menina, eu vi esse babado e eu tava pesquisando um pouco sobre isso e eu vi que o campilo, ele tá principalmente no intestino de aves. Ou seja, quando você vai lá e come um franguinho cru, você pode estar propiciando que você adquira essa bactéria. Por quê? Porque essa bactéria, ela tem temperatura de crescimento, que é boa, de 30 a 46 graus. Ou seja, se você não cozinha, faz uma cocção adequada, essa bactéria acaba crescendo e se desenvolvendo mais. Então você pode propiciar com que tenha uma infecção. Lembrando sempre que ela tem alguns fatores de virulência, como a LPS, como flagelo, cápsula e várias coisas. Sendo que também ela pode causar uma síndrome chamada Guillain-Barré, que é quando tem uma reação cruzada e aí você acaba tendo uma destruição da bainha de mielina dos neurônios. E isso causa vários problemas, né? Como a gente sabe que a bainha de mielina é muito importante. E falando sobre o ceviche, o que é o ceviche? É quando você pega a carne crua e coloca ela no limão para meio que marinar e muda a textura do alimento, ele não cozinha. Então, como ele não cozinha, a bactéria pode continuar viva ali e aí você acaba podendo ser infectado e aí causar vários problemas. Então, na dúvida, não coma um ceviche. E vamos combinar, né? Ceviche de frango não dá, então eliminado assim. Momento jabá no canal pra vocês. Eu recebi da loja Gran Coli Beauty esse super batom Gran negativo, tá? Que ele é rosa, inclusive. E ó, tá focando, meninas, dá pra focar? Tá focando? Tá? Então beleza, é isso mesmo, gente. Vamos voltar pras perguntas. A nossa última pergunta é do maravilhoso, um amigo meu que eu gosto muito, chamado @umtaldefábio. Beijo pra ele. Ele perguntou assim, ó: como não confundir Helicobacter e campilo na hora de fazer identificação? Não é só fazer PCR que resolve? Querido, sim, PCR não, né? A gente tá aqui no canal de microbiologia pra começar. Só que aproveitando essa última pergunta, eu não vou responder ela nesse vídeo. Se vocês gostarem muito, mas muito, e desse tipo de vídeo que eu fiz e tal, eu vou fazer um outro vídeo pra você, marotinho, que não estudou pra prova, pra você saber como identificar essas duas bactérias, bem legal, assim, é um resumão. Então fica ligado e eu quero 50 mil likes nesse vídeo. Se esse vídeo atingir 50 mil likes, a gente vai voltar aqui no canal e fazer um outro vídeo explicando direitinho, um resumão muito legal sobre esse tipo de bactéria. Então deixa seu curtir, comenta, marca os amigos, me segue em todas as redes sociais que vão estar aqui. E é isso aí, até o próximo vídeo. Fala, microlindos, tudo bem com vocês? Já que vocês pediram muito e o vídeo anterior chegou a 50 mil likes, eu voltei aqui no canal e trouxe pra vocês aquele resumão antes da prova maravilhoso, ó, pra tirar 10, tá bom? Então vamos lá. Vou começar a falar sobre o diagnóstico de Helicobacter pylori. Então, coloca aí na tela. O diagnóstico H. pylori funciona de duas formas. Temos os métodos invasivos e os métodos não invasivos. Nos métodos invasivos, nós temos a cultura, o estudo histopatológico, o teste da ureia e o Gram. Já nos métodos não invasivos, nós temos o teste do baço e a pesquisa de antígenos nas fezes. Para os métodos invasivos, nós temos que coletar 4 a 5 fragmentos para a biópsia do corpo e região antrogástrica, em que um fragmento vai para um tubo com 0,5 ml de caldo de ureia.
realizamos o teste da urease, que fica a 20 a 25 graus Celsius por 1 hora. E ao final disso ele tem que adquirir coloração rosa, o que indica que ele é positivo. Os fragmentos restantes vai para um frasco com solução fisiológica estéril. Cultivamos em meio BHM, que fica em microaerofilia a 35, mais ou menos 2 graus Celsius por 5 dias. Se o teste dá negativo, a gente reincuba por 5 dias. Se o teste adquirir uma coloração metálica, a colônia no caso, ele é positivo. E aí realizamos o teste da oxidase e da catalase, que tem que dar ambos positivos. E também realizaremos o grão. Para os métodos não invasivos, nós fazemos o teste do baço, que consiste na ingestão de uma quantidade conhecida de ureia, que é marcada com carbono reativo, e aguardamos 30 minutos. Se temos um aumento do CO2 exalado, confirmamos a presença de H. pylori. E se não tiver alterações, a gente confirma que tem uma ausência de H. pylori. Outro método não invasivo é a pesquisa de antígeno nas fezes, que é um teste imunoenzimático com anticorpos policlonal ou monoclonal. Para diagnóstico de Campilo, faremos primeiramente uma bacterioscopia, que é uma técnica de Gram. Depois, uma semeadura direta, que em agar base, mais sangue de carneiro, mais solução antibiótica e alguns suplementos, que vai ficar 48 horas, mais ou menos 42 a 43 graus Celsius em microaerofilia. Vamos depois avaliar a morfologia da colônia e fazer 2 testes de oxidase e catalase, em que ambos têm que dar positivo. E para diferenciar colônias de Campilo, faremos um teste de sensibilidade a ácido nalidíxico e cefalotina, e também a hidrólise do hipurato. Para a diferenciação de Campylobacter e Helicobacter, nós fazemos os seguintes testes. Fazemos o Gram, e aí observamos alguns bacilos curvos. Fazemos o teste da oxidase, em que ambos dão positivo, e catalase, em que ambos também vão dar positivos. E para diferenciar Campylobacter sp de Helicobacter sp, fazemos o teste da urease, em que Helicobacter vai dar positivo e Campylobacter vai dar negativo. Agora nós vamos finalizar o vídeo falando um pouco sobre o tratamento das 2 bactérias. A primeira que eu vou falar é sobre Campilo. Para Campylobacter, a gente usa uma reposição de eletrólitos como tratamento. Então, Gatorade neles. E para Helicobacter, nós utilizamos uma combinação de 2 antimicrobianos e um que é um inibidor da bomba de prótons. Pode ser um omeprazol. Quem nunca, né? E também tá rolando um papo por aí que eu ouvi que tem uma vacina contra Helicobacter, mas isso é um papo para outro vídeo. Então, se você gostou do vídeo, deixe seu joinha, compartilha, comenta, marca seus amigos e me segue em todas as redes sociais que está aparecendo por aqui, tá bom? E não se esqueça, no próximo vídeo a gente vai falar sobre Neisseria. Até lá! Não é Neisseria? Não se esqueça, no próximo vídeo nós vamos falar sobre bacilos, o gênero bacilos, e sobre Listeria. Até lá!